Começamos o webinar. Boa tarde, bom dia, bem-vindos. E vejo que ainda temos alguns participantes a aderir, a entrar, e vamos conceder alguns minutos para que eles entrem e então começaremos. Vejo que o número de participantes está a aumentar lentamente. Dou-vos as boas-vindas a todos ao quinto Deep Dive para Youth of Climate. Temos interpretação disponível e podem escolher francês, espanhol ou português. Sigam as orientações que estamos a partilhar na chatbox. Agora que penso que todos já estão aqui e estão-nos a ouvir, deixem-me dar-vos as boas-vindas de novo sobre o Deep Dive Youth Webinar, e é organizado dentro de a chamada para soluções para o clima e saúde de jovens. Eu chamo-me Pavel Faus. Temos também connosco Dominique Teo, e que acordaram estar aqui connosco para ajudar a como ser responsáveis e responsivos para as alterações climáticas. Temos também Yara, Jordan e Leila. Agradeço a presença deles e esta parte é a parte de digital, e esta a quinta sessão é relativa à chamada para as soluções, encontrar soluções para as alterações climáticas juntamente com saúde, através dos jovens, e está aberto a jovens que queiram alterar, fazer mudanças entre os 18 e os 35 anos, com cooperação do governo de Itália e as Nações Unidas. Já tive no primeiro programa tivemos cerca de 130 soluções, e continuando, este é o quinto Deep Dive, é o último, mas já tivemos webinars em outros tópicos relevantes. Vimos a parte de entrar no concurso, participação, de como escrever, e aconselho-vos a ir à plataforma da Youth for Change para verem quais as diretivas a seguir. Agora, hoje é Digital for Climate, e, e vamos ter aqui. Vai-nos falar sobre alavancar tecnologia e o impacto, e vamos falar também com o Theo, que é fundador e CEO de uma organização de orgânicos, e pede. Antes de passar a palavra à Dimanique, também queremos ouvir as vossas perguntas sobre os tópicos, sobre soluções digitais e como é que isso pode fazer beneficiar o planeta, e quais as capacidades e conhecimentos dos participantes, e pedir e passar essas perguntas aos nossos oradores.
para outras perguntas que tenho a certeza que terão e que são gerais para a chamada de soluções, e eu peço-vos que vão à secção de perguntas e respostas da nosso portal. E todas elas já estão disponíveis na plataforma. E com isso eu passo a palavra à Dominique. Muito obrigada, Pavel, e obrigada a todos. Vou partilhar o ecrã. Espero que consigam ver o meu ecrã. Está a carregar. São instantes. E obrigada. Penso que agora já esteja. Obrigada pelo convite e obrigada pela organização destes webinars e também agradeço aos líderes jovens que têm vontade de levar em frente a transformação e encontrar soluções para a crise climática. Antes de falar, eu quero me apresentar. Chamo-me Dominique Meninguin e eu sou analista entre países. Eu dou apoio para a transformação digital e com impacto no ambiente. Hoje eu dividi a minha apresentação em três grandes objetivos que baseiam-se em saber quais as opções para a natureza e para o clima e como é que as soluções digitais podem ajudar a reduzir esta crise climática. E o segundo objetivo é mostrar-vos exemplos de inovações tecnológicas e digitais que temos na equipa de, de tecnologia e clima. E o terceiro objetivo é um guia sobre prático sobre o impacto e como fazer com que o digital tenha uma escala maior e tenha impacto também em soluções para reduzir os problemas climáticos e com a natureza. Aprofundando sobre o tema, nós vamos falar sobre o Acordo de Paris. Alguns de vocês talvez saibam de que é que se trata esse acordo, mas vou fazer um pequeno resumo. É que há um compromisso legal eh, assinado, fa- fazendo com que as emissões de gases, a emissão de gases no ar seja reduzido. Por exemplo, são determinadas uma determinada quantidade de carbono que vai ser ou poderá ser emitido na atmosfera, e essas ações tem que haver um relatório e todas as ações e todos os programas, todas as iniciativas que vão ter lugar num determinado país são relatadas às Convenção das Nações Unidas para a Alteração Climática. Antes de ir mais para a frente, quero falar sobre os desafios e porque é que são necessários e porque é que os sistemas digitais são importantes para o Acordo de Paris.
nós notamos que temos verificado que há iniciativas que são realizadas em e temos soluções digitais, soluções climáticas e temos proteções para a natureza, mas não estão bem organizadas, está tudo fragmentado e temos políticas fragmentadas, mesmo a parte financeira tem ações que não estão unificadas. Esse é um grande desafio que enfrentamos com a proteção da natureza e os desafios climáticos e no que toca à alteração climática e à proteção da natureza, eu falo sempre dos dois porque são relacionados, mas há países como, por exemplo, não todas as ações que são realizadas são unificadas e mesmo quando há dados temos tudo um pouco disperso, não sabemos exatamente, não temos a certeza sobre se os dados são válidos. E também é limitado, porque a informação sobre a gestão climática nem sempre é correta. E neste e às vezes é uma organização que tem essas informações e amanhã essa organização já não existe. Portanto, há que incluir a parte digital nessa, como vetor. E há uma iniciativa com o apoio digital para ajudar nas soluções das da alteração climática e proteção da natureza e dando apoio aos centros dessas iniciativas. E nós, da equipa de Digital para a Natureza, e tenho a certeza que o meu colega vai falar um pouco mais sobre isso, mas temos open sources e temos uma abordagem construída que poderá estar mais disponível para a comunidade. Portanto, da nossa, da parte da nossa perspectiva, a capacidade nacional tem uma perspectiva sobre a inclusão da parte digital e o progresso e todos os esforços feitos no total para a parte do clima é com uma capacidade. As soluções digitais são uma estrutura feita pela coletividade, permitida através das organizações governamentais e também das comunidades, e são uma ferramenta e os dados necessários para ações e vão ajudar a proteger a natureza e a reduzir as pegadas da alteração climática. Portanto, agora vamos ver quais são os softwares de open source e que podem apoiar na transformação digital. Antes de falar sobre alguma das soluções, queria falar um pouco sobre o background. Eu trabalho de perto com esta parte e vão ver que quando falamos sobre as alterações climáticas, falamos sobre as emissões de gases na atmosfera e, juntamente com o Acordo de Paris, veio também umas regulamentações sobre o crédito de carbono e que dão apoio às nações. E
basicamente, há que ver quais são o que em que posso contribuir para um país reduzir as suas emissões de gases. E isso, portanto, vai permitir uma transação de carbono entre os países ou mesmo a nível local. Isto é, uma proposta de que os países investam mais em indústrias de baixa emissão de carbono. E quando os países veem que o conseguem fazer e que após o Acordo de Paris, eles são obrigados a fazer um relatório, a comunicar o que estão a fazer, e assim têm que o fazer mesmo, e de forma a mitigar todas as emissões e a pegada que deixam. E têm que explicar se estão a reduzir ou não e quais os esforços empregos estão, estão a comercializar esse carbono ou não, estão a fazer algum tipo de esforço e o crédito de carbono é um ativo transacionável ou equivalente e para ajudar a ser removido da atmosfera. E com base nesse background, podemos ver o que é que fazemos e na UNDP para o planeta, nesta iniciativa, o que fazemos até agora e o que fizemos até agora foi projetar e desenvolver um registro de carbono, o, portanto, é uma fonte, uma open source grátis e pode ser personalizada a um contexto internacional e pode-se emitir e rastrear os créditos de carbono e basicamente esse sistema apoia os países na transição e na parte de fazer relatórios sobre as emissões e também as diferentes atividades para reduzir a quantidade de gases de estufa, com efeitos de estufa. Nós estamos também a trabalhar com e é um sistema de transparência de carbono e basicamente isso é uma ferramenta de medição e relatório, e é um sistema que dá apoio aos países a gerir a informação por exemplo, se um país toma ações que o levam a reduzir e têm um projeto e políticas, ou têm alguma política, ou recebem apoio de alguns parceiros para remover ou reduzir a emissão de gases de carbono, eh, têm que reportar, aqui trata-se de coletar, de reunir essas informações e organizar as informações de maneira a que sejam de acesso mais fácil, portanto, porque a partir do Acordo de Paris eles são obrigados a fazê-lo e são atividades e é um apoio e todas as informações estão integradas automaticamente e alimentadas num formato comum e todas essas informações dentro de um ano, até mesmo dois, e no que toca à comunicação, têm que ser carregadas no portal e antes disso
no momento de fazer o relatório, têm que passar por vários ministros, pelo governo e pode levar anos. Portanto, exige um grande esforço de todo o staff, de todo o pessoal. Nós também desenhamos, também projetamos um sistema em parceria com a CAFI, que é a Iniciativa Centro-Africana de Clima, e, e temos um sistema de serviços ambientais para o pagamento. Antes de entender como funciona esse sistema, é uma, inicialmente nós damos incentivos, incentivamos os agricultores a terem um sistema sustentável do uso da água ou do ecossistema em que vivem, tomando ações ou a nível florestal, e permite ao agricultor de proteger o ambiente, e o objetivo é reduzir ah, o uso do solo, do terreno, e o objetivo é que, ao fazê-lo, os agricultores compensam o esforço, e podemos compensar de forma monitorada esse tipo de regulamentação. Muitas vezes é feita em separado e muitas vezes não estão armazenadas, mas esta plataforma pode conter todas as informações necessárias, e, por exemplo, dentro de 5 anos podemos ver todo o histórico e construímos um sistema digital. É uma ferramenta que nos pode ajudar a garantir que todos os dados são integrados e há uma transparência, e ajuda a uma conservação ambiental. Os, os principais pontos, os agricultores necessitam de ter contacto para outros parceiros, e também dá apoio ao campo e à ramificação. E como agricultor podem dizer que tem que se lhes convencer que é necessário guardar essas informações que se vá recolhendo, e essa é uma maneira de comprovar que se o faz e validar as ações dos agricultores. Outra ferramenta que construímos, muito boa também, é um sistema de rastreio, e basicamente é uma medição digital de comunicação e verificação, e demonstra que se está a agir de forma responsável e sustentável. Por exemplo, para explicar um pouco mais, nós temos a União Europeia, que diz que não se pode exportar café que, que se baseie numa agricultura com desflorestação e, de uma, e portanto, há certos polígonos e pontos de validação e ferramentas que podem rastrear onde é que esse café foi produzido e a quem foi vendido, quem são os parceiros, e mostra que o produto realmente não interfere na desflorestação, e, portanto, é positivo para as ações de proteção para o clima. Nós temos aqui algumas outras soluções.
Nós também temos a avaliação de pronteza digital verde e fizemos uma avaliação da prontidão dos países para as iniciativas ecológicas. Também temos XPRIZE Technologies, que são, por exemplo, nós conseguimos ver quais são as tecnologias inovadoras. Nós também temos um sistema construído com base em ah, vários setores e com base nas soluções de que acabei de fornecer, também seria ótimo falar sobre algumas dicas no caso de terem uma ideia inovadora para digital para o ambiente. E algumas dicas que eu posso dar é que uma abordagem de pensamento de design pode ser centrado no utilizador da iniciativa ou da solução que vai trazer para o clima, mas isso são de aprendizagens passadas e experiências passadas em que foram construídos para alguns países funções utilizando a internet e que depois foram difundidas para outros países, por exemplo, para os agricultores numa determinada área. E pode ser a aplicação de alguma coisa sobre, por exemplo, uma recolha de dados da internet e quando uma pessoa, ahm, por exemplo, depois pode automaticamente popular toda a base de dados e considerar tomar em consideração uma solução. E também a segunda coisa que eu queria dizer é que para a solução é que não tem que ser alguma coisa feita desde o início, mas também pode prosseguir a partir de alguma coisa já existente, uma plataforma, uma ferramenta, e foram apresentadas algumas ferramentas, alguns sistemas, e pode ser acrescentado uma parte, um membro a esse ecossistema já formado e pode trazer, também pode incluir inteligência artificial ou, e, por exemplo, há todo esse compromisso com a inteligência artificial e pode-se alavancar a partir de algo já feito. O terceiro ponto que eu queria levantar é que tem que ser sustentável e tem que ser de fácil uso. Eu falei sobre os sistemas públicos construídos e a eficácia de dar apoio a um país de cada vez. É muito mais fácil que se inicie a incluir esse sistema num determinado país e depois fazer a uma escala muito maior. E várias comunidades podem beneficiar disso, e dessa forma pode haver uma interoperabilidade entre vários países também. E quanto à sustentabilidade, ao criar alguma coisa, pensem na armazenagem de dados, a, a duração e algumas dicas que eu queria dar-vos quando pensam na construção de soluções digitais para o clima e a natureza. Penso que acabei o meu tempo e se tiver alguma pergunta, por favor. Obrigada. Muito obrigada, Dominique. Obrigada pela sua apresentação e
por ter nos atualizado sobre os vários, as várias coisas que conseguiram atingir e as ferramentas que já implementamos e que podem ser implementadas. Durante a sua apresentação, eu vi que estávamos a receber alguns comentários no chat sobre algumas soluções que são elegíveis para a nossa chamada. E recapitulando o que disse, pode ser tecnologia com fronteira digital, pode ser blockchain, pode ser alguma coisa que esteja ligada à agricultura, transporte, energia e também pode alavancar as tecnologias digitais, a inteligência artificial sobre que abordem sempre o clima e as alterações climáticas e a proteção da natureza. E podem ir ao link que está no chat e ao portal. Eu agradeço muito, Dominic, por pelo, a sua apresentação. E a Júlia quer falar sobre alguns tópicos que já mencionou. Muito obrigada. Muito obrigada, Pavel, por essa apresentação e Dominique por essa apresentação tão ampla. Vou partilhar o meu ecrã. Espero que consigam ver. Antes de começar, vou-me apresentar. Sou a Júlia Vitaliano e trabalho no desenvolvimento sustentável nas Nações Unidas e já trabalho aqui há um ano. E estou a trabalhar trabalhei na projetação e agora no implementação da inteligência artificial e a parte digital nos bens públicos e eh, no final de 2024 terminamos a projetação e agora estamos na fase da implementação. E e vamos ver de que forma a implementação ética da inteligência artificial e de que forma pode ter impacto no desenvolvimento sustentável. E também queria referir que é fantástico estar aqui. Eu olhava para a chat e via as perguntas fantásticas que já fizeram e os comentários que estamos a receber. É um prazer estar aqui e sem mais delongas, vamos mostrar os slides que tenho e explicar-vos um pouco o que é que são os bens públicos digitais e sobre as soluções nesse campo. Como a Dominique já disse, é tudo aquilo que são conteúdo aberto, combinado com as melhores práticas e com as políticas e leis, respeitando os direitos humanos e com suporte e aquilo se consegue atingir com os objetivos desenhados e como nós fazemos parte da aliança e temos em comum fazer chegar a uma linha comum e eu tenho aqui os principais ah, obje- os princípios da Aliança dos Bens Públicos Digitais. E são todos os princípios que estão alinhados com a aliança e também de que forma os bens públicos digitais podem contribuir na área digital. E vemos aqui que a alavancagem tem que haver escalabilidade.
proporção de escala e podem ser adaptáveis e leváveis e podem ser levados para diferentes contextos e vai reduzir os custos de desenvolvimento e vai maximizar as melhorias, encorajando melhorias e uma criação constante. E isso significa também criar soluções alinhadas com os bens públicos, garantindo que podemos ter interação e integração e um cumprimento com as regras, as leis e com as leis privadas e melhores práticas e ser e respeitar a inclusividade, respeitando as várias audiências. Eu queria falar sobre uma iniciativa específica e isto é algo que é do. Isto é uma plataforma criada para e dá apoio a parcerias, de forma a que o ecossistema tenha uma certa colaboração. Aqui eu queria alinhar porque que é importante fazer uma ponte entre os bens públicos digitais e a inteligência artificial, fazendo uma interligação, porque os bens públicos digitais criam alicerces garantindo que a inteligência, os modelos de inteligência artificial podem ser inclusivos e adaptáveis a vários contextos uh, e são levados, são modelos da inteligência artificial desenhados em bens públicos digitais, são princípios transparentes, com interligação e hoje vemos que os modelos de inteligência artificial são tipos de empresas ou de certos países. E, claro, os modelos de inteligência artificial têm que estar alinhados com princípios e de forma também a levar-nos a uma ecodistribuição pelo mundo. Isso leva-nos a um impacto mundial e tem que se criar modelos de inteligência artificial com princípios de inclusividade e ter um certo impacto nas comunidades locais e, abordando temas como o impacto no clima e nas comunidades, falando diretamente da inteligência artificial e de qual é o potencial levado para o desenvolvimento sustentável. Pode ser a energia, sustentabilidade, biodiversidade e ambiente, a saúde e educação. E isso faz acelerar a revolução da inteligência artificial a um nível global e tem que ter uma abordagem inclusiva. E aqui vemos alguns dos desafios que atualmente alguns dos países estão a enfrentar e adaptando a esta revolução da inteligência artificial e vemos que a parte digital divide-se e não todas as pessoas têm acesso à internet e ou antes há uma concentração, há um espaço são os chamados Giant North, que todas as
quase todas as pessoas têm acesso à internet nessas localidades, mas há outras partes que não. E aqui vemos que essa lacuna é bastante importante e de acordo com a PwC, vemos que apenas 10% do impacto econômico gerado beneficia o Global South, a área do Global South. Portanto, isso é umas questões que temos que nos pôr, e estou a falar das transições de inteligência artificial e também dos modelos para as comunidades, e temos que escolher qual os caminhos. Será que queremos ir para onde o status quo acelera o dividendo da inteligência artificial, a parte digital, onde há e ou, ou vamos mais para uma inteligência artificial mais igual para todos, tendo um desenvolvimento que vai ajudar a desbloquear algumas lacunas e vai aumentar as oportunidades de trabalho e a nível global. E aqui também estamos a trabalhar de forma e descobrimos que há uma necessidade de trabalhar em escala, mas temos que considerar quais são os alicerces e que são, por exemplo, os dados fornecidos de desenvolvimento, por exemplo, a computação verde. Necessitamos de infraestruturas computacionais sustentáveis e que têm baixo custo e acessíveis, e precisamos de mais parcerias financeiras para levar algumas comunidades a desenvolverem-se mais, e precisamos de salvaguardas com medidas de segurança e a capacidade do ecossistema e a prontidão para levar a cabo estes esforços. Eu queria realçar como os alicerces da inteligência artificial podem ser fatores de sucesso ou podem ser potenciais fracassos, e como o desenvolvimento de soluções de inteligência artificiais podem ser inclusivos e justos e garantir a eficiência de energia, com modelos de práticas de igualdade, com uso seguro, e algumas partes negativas são, por exemplo, acreditar demasiado nessas fontes, nos dados fornecidos. Os dados estão nas mãos de poucas empresas no mundo, e essa a armazenagem desses dados não é ecológico e não chega a comunidades com rendimento baixo. Há, há uma falta de formação de modelos de inteligência artificial, há diferenças de género, de classes, e há falta de informação e leva a má utilização da inteligência artificial. Portanto, o que a UNDPA está a tentar é promover um desenvolvimento ético, transparente e sustentável, e um emprego de tecnologias de forma igual, e isso leva a que as iniciativas globais apoiem a justiça e a igualdade. Essas são algumas das ofertas da UNDP quanto à inteligência artificial. Nós temos a avaliação da inteligência artificial, que trabalha com os governos para entender
a pronteza na implementação da inteligência, sistemas de inteligência artificial e verificar que eles respeitam algumas das regulamentações e estamos a trabalhar a aumentar o objetivo e estamos a verificar que o setor privado também está também respeita algumas das salvaguardas que implementamos e que trabalham eh, tendo como objetivo o desenvolvimento e uma perspectiva com medidas de segurança e a robustez das ferramentas que eu falei antes. Também temos a National Desenvolvimento Estratégico Nacional de Inteligência Artificial, que trabalha no terreno com os vários governos e com os vários intervenientes, e isso leva-nos também à construção da capacidade de inteligência artificial. E vou explicar em alguns segundos e falamos em recursos baixos de linguísticos de forma, por exemplo, que esteja representados os idiomas como português, inglês, francês e espanhol. E temos os sistemas de apoio mais técnicos e com laboratórios aceleradores que estão presentes em mais pontos, com inovadores. E aqui vou ao Centro de Inteligência Artificial para o Desenvolvimento Sustentável. É uma iniciativa que veio da presidência da Itália, principalmente com a ministra empresarial italiana, e tem como objetivo uma, uma, um apoio aos países africanos. E aqui vemos no nome ecrã e temos dados representativos construído em talentos locais e permitindo o ecossistema e suportando o desenvolvimento do que é justo, de políticas justas e de diferenciação. E aqui realcei alguns. E neste programa piloto ajuda-nos a entender e em parceria com países africanos e com alguns intervenientes no terreno, e o ponto é que queremos certificar-nos que os países africanos estão reempoderados e, e têm todos os instrumentos necessários para executar uma revolução da inteligência artificial, e nós dizemos aprender, nós dizemos que é aprender com a prática e ajudar-nos a usar como usar estas bases para construir estas bases para as outras fases e ajuda as várias comunidades a ir para a frente. E trabalhamos com eles, nós trabalhamos em parceria com algumas organizações, com a União de Telecomunicações, com as unidades de telecomunicações em São Francisco para dar-lhes formação e fortalecendo o conhecimento, porque é que é tão importante ter
bases tão importantes e para uma iniciativa e para a digitalização. Há uma parceria para e o último que ainda está em curso é sobre os sistemas e como o setor privado e como é que os dados práticos podem ter um problema nocivo. E eu queria começar. Isto ainda está a ser desenhado, ainda está a ser projetado e temos muito orgulho neste projeto porque pensamos que é um elemento muito importante sobre uma construção resiliente e como é que o Global South pode fazer uma ponte entre as lacunas que existem com os países do Global Norte e queremos dar apoio à visão africana com resiliência. Isso é um pouco o contexto porque é que uh, este é o momento certo para uma expansão e para os inovadores, para os pesquisadores, investigadores com os vários talentos em África para construir neste momento e de alguma forma fazer uma coalição verde de computação e o contexto é que há estes ecossistemas de aprendizagem através computacional e 30% da população africana está agora online e temos o objetivo de alargar. Há também alguns regulamentos em alguns países africanos que ajudam a entender a necessidade de dados e a Coalição de Computação Verde, Coalição Africana de Computação Verde, ajuda-nos a entender a situação atual e quais são as barreiras atuais e as lacunas que existem no país. E há uma plataforma que coordena os recursos em África, transformando, deitando abaixo algumas barreiras, e são barreiras que são difíceis de endereçar. E em África há poucos centros de dados e por cima, há 2,1% de centros de dados. A África do Sul é líder e há uma em Marrocos e isso há uma adoção muito baixa de computação por nuvem, é de 15% relativamente a 70% na Europa. Em Tubucal temos em Tubucal em Marrocos, e dois na África do Sul e a África necessitaria de mais centros porque não chegam para toda a demanda que há. E também há as barreiras de acessibilidade, porque
ou a maioria dos países são de baixo desenvolvimento, portanto, é difícil construir infraestruturas computacionais e, portanto, a- e aqui focamos nos centros de. Atualmente estamos a trabalhar em algumas comunidades locais e estamos a tentar democratizar as soluções de inteligência artificial e, e estamos a tentar que haja um conteúdo relevante ah, para dar, empoderar as pessoas a trabalhar no terreno, dando-lhes terrenos e capacidades. Eh, Peço desculpa, mas a oradora fala demasiado rápido e é difícil seguir. Isso, tenta que seja seguro e seja protetor dos direitos humanos e tenta cooperar tentamos cooperar com o setor privado porque isso é o principal para desenvolver soluções de inteligência artificial e de que forma esses produtos se manifestam os riscos e podem ser nocivos para o ambiente e de que forma isso é importante porque vemos hoje que, como a realidade em que temos alguns sistemas de segurança e confiança com os sistemas de privados, nós temos uma escala às universidades e depois são replicadas e com os princípios deste sistema. Nós também temos modelos criados de- e temos prioridades de mercado que promovem os programas de imaginação, de inteligência artificial, e isso e necessitamos de colaboração da parte privada, mas também estatal, para criar responsabilidade e,
e de forma a mitigar os riscos de forma prática que podem ser adaptados. E eu peço desculpa, eu tirei algum do tempo. Eu deixo aqui algumas fontes e modos de atuar conosco. E eu vou passar a palavra à Pavel. Obrigada, Júlia. E pelos desafios, porque nos falou dos desafios e as proteções e salvaguardas para as contas ferramentas digitais. Obrigada a todos. Nós temos 5 minutos para a sua intervenção, não há problema. Espero que todos consigam ver o meu ecrã. Meu nome é Theófilos e sou fundador desta instituição. O problema atual em África é que não é muito sustentável. Nós trazemos soluções de agricultura com base em internet das coisas, sobre a rentabilidade, o rendimento de culturas e entender de que forma nós damos formação aos agricultores e devido aos problemas com a seca e estamos em linha temos uma plataforma para isso. Nós temos uma plataforma e temos todos estes pontos que ajudam a recolher esses dados e quando esses dados são recolhidos e temos todos esses, atualmente temos 2.000 agricultores registados na nossa plataforma e é um grande contributor e queremos abarcar todas essas essa população. Isto é um modelo muito simples e são para os serviços que temos. E além disso, temos alguns produtos e que damos aos agricultores. A nossa atração e o impacto que tivemos foi muito grande. Nós temos mais de 2.000 agricultoras e temos grande impacto no Ghana. E criamos um programa há cerca de 2 anos e agora conseguimos criar muito mais impacto
o que é muito importante é de que forma temos trazido e entendemos os problemas que há no terreno e tentamos ajudar as comunidades a resolver esses problemas e de que forma essas ligações são responsáveis e de que forma podemos dar apoio. Esta é a nossa equipa e muito obrigado e, e, e é graças a vocês que nós conseguimos ter toda essa ação. Muito obrigada, Teófilos. Foi e agradeço, tendo em conta o tempo que tinha, e recebemos um grande número de perguntas para todas as apresentações e intervenções, mas também tenho que referir que há mais fontes e nós, em janeiro, fizemos um webinar e podem seguir através de alguns links que temos nos chats. Vamos ver algumas das perguntas. Vamos à Dominique. Pode-nos dizer o que é que torna uma inovação digital inovadora? Eu queria dizer que a Digit é inovador quando alavanca soluções inovadoras, problemas complexos e capacitantes e de forma inovadora. E hoje em dia dão-nos várias opções e o IoT, que é a internet das coisas, também nos ajuda. E nós temos ahm, isso significa que também temos coisas como And of course, I won't skip without saying I won't miss user centric. For example, you do have to like, not to increase the digital divide. And then you can also build something that is very much adaptable. And when it comes, for example, to nature and to climate, I think climate specifically, I'll go with like, having something that can reduce, for example, the greenhouse gases in the atmosphere, or not reduce, but reduce or but not remove, because that can necessitate bigger or like large funding, but at least reduce like first, and then have those apps that can support that type of activities. And also I want to just keep the climate adaptation, right? It's not only about mitigation, but also climate adaptation, for example, prevent on risk and other initiatives. So basically that is literally just what came to my mind directly. And I hope I responded to your question. Yes, I think so. Thank you. Thank you so much. I think some of these examples are really important. And that also brings me to the other question, that is on if all of you that shared your views today, if you have any tips how to build digital solutions that have a localized approach, and maybe if you could share a little bit more about how applicants can leverage some of the digitally public available goods in their work and proposals moving forward. This can go both to you, Dominique, or to Julia, also Theo. I'm not sure I captured the. So how we can use some of the digital public goods in the work and in the preparation of proposals? So some of the maybe existing technology, some of the existing things that are available, how this can be beneficial for the participants, if you have any concrete examples.
Yeah, I'll just take a little piece, and maybe Julia and Theo will complement. But just from what we're doing at UNDP, for example, I presented the climate transparency system. So it's just like a platform where we're collecting data at the government level, but the data is actually at the granular level, at the community level. It's not collected. And then also even sometimes data at the private sector level also is not connected from in our tool. And I think being able to have to build something that is like digital MRV, like that can collect granular data and support maybe your government into the exercise can be a good way of supporting. And of course, by doing that, again, leveraging or opening the code base so that at least it's not only closed to you, depending on if you're a business or depending also on your business model, but it's good to have something that other can benefit from, and then that can support the collection of granular data because that is an exercise that requires a lot of like hands-on. It's not only one person cannot do that. So having like partners or organization or even your initiative that can support the collections of information data at a granular level through digital MRV or measure instant real-time emissions, for example, from a reforestation project, that can be fantastic. Yeah, I also wanted to also, mention that when you look at digital solutions, specifically within the context of, the South, it's very, very much important to understand the lack of infrastructure and also the lack of data that people generally need to have to analyze or to use that data, to create solutions. And so what is really, really necessary is that you do broad stakeholder consultations with regards to the local communities in which you are in to clearly understand what the problem is and clearly how you could tap into or leverage on digital solutions. And I think that's beautiful about these publicly goods is that it gives you data in areas in which you could have and you could not have. So you could see data for European countries on things like carbon markets or a carbon market infrastructure system. But if you look into those groups and you see the case for Africa or even in other global South countries, it is then that you can be able to analyze and say, you know what, there's a gap here. What is the response in regards to local communities? And how could you merge those two things to be able to create a solution that can impact, with the scale at which you want to create? And I think that's very, very much important when you're looking at, digital solutions or solutions of this nature. Encontrar as soluções para uma estrutura. Thank you so much, both of you. Did you Obrigada want aos to add dois. anything, Julia? Queria acrescentar uma coisa, Júlia? Thank you so much, Pavel. Obrigado, Pavel. Também queria pôr no chat alguns dos links das iniciativas do NDP que penso poderem ser úteis aos participantes e que deem uma olhada, e só para dizer que o que a Dominique e o Theo realçaram é extremamente importante e como o NDP queremos ter a certeza que alavancamos os bens públicos digitais com as tecnologias e queremos certificar-nos de que são acessíveis às comunidades no terreno para utilizarmos. Eu vou partilhar alguns links que podem ser úteis para aprofundar. Fantástico. Havia outra pergunta que apareceu, várias perguntas em várias versões no chat, é no geral do impacto sobre quando se utiliza a inteligência artificial ou os novos recursos no que se refere aos recursos hídricos, como é que se pode minimizar esse gasto? Muito obrigada, Pavel. Eu vou rapidamente falar e depois passo a palavra aos colegas. E eu penso que
Isso leva-nos ao que estava a discutir antes e explicar de como os elementos base, como é que a inteligência artificial é importante no que trata a construir e implementar sistemas, e neste caso em particular vemos que esses sistemas de inteligência artificial não levam em consideração os recursos de que necessitamos, e vimos que a computação, neste caso, é um fundamental e é um pilar que temos que abordar, e vemos que a construção de centros de dados, ou construir pontos de internet ou GPU ou a clusters são importantes e são elementos como dizer, que necessitam uma grande quantidade de energia, de água, de outros recursos, e é por isso que nós pensamos que é importante ter uma base importante de elementos implementados e que não são fáceis de solucionar, e é algo que ainda estamos a tentar entender como desbloquear e de modo eficiente, e pensamos que é importante ter como um tipo de uma abordagem até em termos do setor privado e público para certificarmos que podemos ter infraestruturas implementadas, mas que também há uma relevância local e tendo em conta o contexto local, porque, por exemplo, se construo uma estrutura computacional num determinado país em África, eu não vou resolver o assunto, portanto, temos que construir uma rede para trabalhar em conjunto e empresas que provavelmente têm os conhecimentos para construir essas infraestruturas e como entender como é que podemos enfrentar estes desafios e estas lacunas a nível personalizado. Obrigada. Obrigada. Dominique, vejo que tirou o som. Eu penso que o que a Júlia disse está correto, não tenho nada a acrescentar. Peço desculpa. Outras perguntas, eu sei que estamos em atraso, mas uma é que se tem algumas dicas para os participantes em termos de o que é que seriam algumas das áreas e iniciativas que poderiam alavancar em tecnologia em termos de narrativa da crise climática e da natureza. Como é que podemos abordar este tema? Eu penso que a minha colega é perita nisso, e o que me veio à mente sobre o meu trabalho, a minha experiência, é que pode ser um problema da infraestrutura digital e pode referir-se à base digital, ou pagamento, ou identificação, e dependendo, por exemplo, pode-se passar a transformação de comportamentos nesse conceito, por exemplo. Pode-se ter GPI para um determinado espaço que integra o registro de tempo e com ideias, mas também levando-nos e realçando a transparência e a segurança. Eu penso que isso são exemplos chaves de como se pode alavancar a partir daí para levar a alteração, mudanças no país, mas eu vou parar aqui, mas também posso fornecer links que podem ajudar para a consulta.
Obrigada, Dominique, e vamos ficar à espera dos links. E nesse caso, também há mais uma pergunta relevante, passando para o IA. Se tiver algumas dicas para participantes que têm dificuldade a ter acesso e como é que se pode construir alguns modelos de inteligência artificial e permitir a liberação de dados, qual é que pode ser as dicas para uma startup? Obrigado, Pavel e colegas. Isso é algo que nós identificamos e em termos de desenvolvimento, com o piloto de desenvolvimento, e nós basicamente temos uma avaliação com os vários finalistas e o programa de formação é como um dos desafios era como ter acesso aos dados, como construir soluções relevantes localmente, e isso é algo que, de novo, funciona através de uma abordagem de compreensão e como é que o setor privado, por exemplo, as empresas estão a desenvolver modelos e recursos e sistemas e, portanto, é entender como é que as startups podem utilizar e de que forma podem usar através da base de dados e podem ter acesso livre e podem também treinar esses modelos para, de forma que essas open sources e que algumas das empresas que estão a fazer isso estão em países desenvolvidos, mas também estão no contexto africano a trabalhar e, como vimos em alguns programas, mas definitivamente vemos aqui que é uma questão de entender como é que o setor privado pode estar setor e implementar os modelos de inteligência artificial. Obrigada, Júlia. Então, não houver mais nada que queiram adicionar, Theo ou Dominique. Muito bem. Não, não dá pela minha parte. Já foi dito tudo através da Dominique e a Júlia já disseram tudo. Fantástico. Eu queria agradecer a todos muito por partilhar as vossas ideias e as vossas experiências deste tópico de várias perspectivas. E para este webinar, este foi o quinto Deep Dive. E com isto estamos a terminar e queria agradecer a todos. Agradecer a todos os parceiros e os nossos colegas e as outras organizações que nos apoiaram em todas as sessões de Deep Dive, e hoje agradeço também diretamente à Dominica e Júlia, e um grande obrigado aos nossos intérpretes, obrigada a Yara, Jordan e Nora e Leila. E antes de terminar, deixem-me falar de alguns pontos importantes para a Youth for Climate. O objetivo para a solução está aberto com o objetivo 26 de maio. Podem registar-se e, se estão a pensar em aplicar, não deixem para o último dia, e ao mesmo tempo aconselho-vos a usar a plataforma para antes de iniciar, e podem encontrar lá toda a informação. Podem encontrar todas as gravações das webinars. É uma comunidade de mais de 20
22 mil pessoas ativas e há muita coisa que podem partilhar e aprender com essa comunidade. E nós estamos à espera das vossas. Vamos ter também sessões individuais e podemos responder às várias perguntas frequentes e vão receber, se escreverem-nos através da e-mail, vão receber resposta. Por favor, contactem-nos e a plataforma. Há 100 soluções que já foram abordadas, portanto, podem aprender e ver inspirar-se com o que já lá está publicado. Muito obrigado. E, por fim, olhando para aquilo que o Dominique falou, também há espaço para consultas e podem ver as consultas regionais que são organizadas com o Jungo, com o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas e de Associação de Indígenas e de Proteção da Floresta. E também podem ver o Acordo de Paris. Agradeço a todos e ficamos em contacto através da plataforma. Obrigada e adeus.